Botafogo perdeu 2 pontos, tá? Não ganhar desse Fluminense aí, destruído mentalmente, depois de uma eliminação pro rival, jogando com time reserva. O Botafogo não ganhou do time reserva do Fluminense, é isso que tá acontecendo aí, tá? Lembrando que o Botafogo não ganha do Fluminense há 4 jogos. Os últimos 4 jogos foram 3 vitórias do Fluminense e esse empate aí agora. Dito isso, fora Zubeldia. Nada mudou, tá? Já tem uns 7 minutos aqui. Caralho, Arthur Cabral perdeu o gol agora. Cheguei a peidar molhado aqui agora. Puta que pariu, dei uma contraída no esfíncter aqui, não! Sabe quando sai aquele vento úmido? Puta que pariu. Meu Deus do céu, mano. Cheguei a ver gol do Botafogo. Eu falei, não! Fiz força. Saiu um peido umedecido aqui. Puta que pariu. Apita o árbitro. Fim de jogo, Fluminense 1, Botafogo 1. Botafogo empata com Fluminense reserva no Newton Santos, mais conhecido como freguês, ou freguesão, como o Botafogo é freguês do Fluminense, né? Impressionante. Ai, meu Deus do céu. É o quê? É o 50º empate seguido? Pois é. É o 38º empate seguido? O time não ganha de ninguém, irmão. O time do Fluminense não ganha de ninguém. Impressionante, cara. Termina o jogo no Newton Santos. Botafogo titular 1, Fluminense reserva 1. Impressionante como o problema do Fluminense é a postura desses jogadores velhos, veteranos, dos jogadores que chegaram agora, que não tem postura de jogador de futebol profissional. Os reservas do Fluminense conseguiram fazer uma partida mesmo com toda a limitação. Soteldo, Serna e companhia, mas correram, se dedicaram. O Botafogo não ganhou do Fluminense, amigão. Mandou uma mensagem pelo Pix, porque o Zubeldia não usa os jogadores Serna, da base. Castilho. Mas os caras tiveram postura. Os caras tiveram hombridade. Os caras foram homens dentro de campo. No segundo tempo pra frente, o Zubeldia começou a botar os titulares. O que aconteceu? O time caiu de produção. O time piorou em campo. E quase que o Botafogo vence a partida no finalzinho. Ó, vou falar pra vocês. O Fluminense não ganha de ninguém, tá? É o 79º empate seguido do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Não ganha de ninguém. Mas, pelas circunstâncias desse jogo, time reserva, gramado sintético. Botafogo no momento melhor. Até que dá pra falar que esse ponto aí caiu do céu. Mas que bom que não teve. Poupei a minha saúde mental. Arthur, você achou que foi um pouquinho melhor? Foi um pouquinho melhor. A gente não perdeu. Olha que legal, que vantagem. Rapaz, a coisa tá complicada, hein? O pé de frango azedou, hein? O pé de frango azedou, hein? Que loucura, meu irmão. Que loucura. 7. Quantos clássicos, Arthur? 7 sem vitória. 7 clássicos sem vitória. Que loucura, meu irmão. Aí, ó. 7 clássicos sem vitória. O que eu vou falar pra vocês? Fora Zubeldia, fora Matheus, fora Mário, fora todo mundo, irmão. Salvo a pele de uma pessoa no dia de hoje. Ignácio. Esse é o salva-pele. Agora o resto é uma sopa de vagabundagem. O que foi o treinador tirar o Ganso e deixar o Nonato de 10? Matou o time. Quando a gente estava próximo de fazer o segundo gol, ele sabotou o Fluminense mais uma vez. Sabotador. Que loucura. Não é só isso, não. Já não volto. É só isso. Tem uma galera falando sobre isso, né? Galera, boa noite pra geral. A gente só conseguiu chegar. A gente viu 10 minutinhos do primeiro tempo só. E a gente tava com os nossos amigos, nossa família, curtindo o aniversário que foi quarta, né? Mas deu tempo da gente ver o jogo todo. Mas sabe o que me chamou a atenção de verdade?
foi... o amigo falou aqui. Eu achei que pelo menos o time teve postura, tá? O time teve postura. Aí, mudou e colocou os titulares, que seria a cavalaria, pra gente virar o jogo. Ninguém jogou mais bola, meu amigo. Ninguém jogou mais bola. Obrigado, Samuel. Galera, deixa o like, se inscreva. Tô até rouca. É um time realmente mais cadenciado. O Botafogo é muito mais agudo, né? Muito mais vertical. É um time com muito mais velocidade. Com jogadores mais jovens, mais em forma. O Fluminense tem sérias limitações no seu elenco. Mas, enfim, na postura, na forma de se comportar, de encarar, de brigar, eu até achei o primeiro tempo não foi dos piores. E, ó, dá até para elogiar hoje o Otávio, dá para elogiar bastante o Ignacio. O Gemes eu acho que não comprometeu, né? O Ignacio se destacou completamente. Aliás, que fase do Fluminense, né? Tudo dá errado. Aí o Ignacio vira um destaque desse time nos últimos jogos e leva o terceiro amarelo. Não vai poder jogar a partida com o Palmeiras sábado que vem no Maracanã. Então o Fluminense até fazia um jogo razoável, sabe? Com atitude, com postura, mesmo no primeiro tempo, onde o Botafogo foi muito mais agudo, né? Foi muito mais objetivo, como é normal. O time do Fluminense carece exatamente disso, dessa objetividade de criar chances claras de gol, né? Teve 2 chutes perigosos no primeiro tempo e os 2 foram de fora da área. Mas até isso eu não achei tão ruim, porque é raro esse time chutar de fora da área. E não chutou mal hoje, né? O Otávio chutou uma bola bem perto do ângulo. O Otávio, hein, gente? Eu tiver que elogiar, eu elogio, tá, gente? Eu não persigo ninguém, não. O Otávio meteu um canudo de fora da área, a bola passou zunindo no ângulo do goleiro do Botafogo. E depois foi o Soteldo, que chutou uma bola no outro ângulo, cara, e passou muito pertinho. Ele não ia pegar de jeito nenhum. Aliás, nenhum dos 2 chutes o goleiro ia pegar. Mas as 2 bolas foram para fora. E aí, o Fluminense terminou o primeiro tempo com 4 finalizações e o Botafogo com 10. Com 10 e tendo feito um gol já ali perto do fim do primeiro tempo, um gol de falta, uma belíssima cobrança, né, do Alex Telles. Não dava pro Fábio, né? Só falta alguém dizer aqui que o Fábio tem culpa. A bola bateu no travessão e entrou. Muito, muito bem cobrada. Uma cobrança perfeita de falta. Se não toca no travessão e entra, o Fábio ia pegar. Se ela vai assim, 3 dedos mais baixa, o Fábio conseguiria pegar. Mas muito difícil a bola. Então o Botafogo ganhou de 1-0 no primeiro tempo. Foi justo pelo número de finalizações? Por ter estado mais próximo, com chances mais claras? Sim. Mas não seria injusto 0-0 ou 1-1 no primeiro tempo, não. Também não seria injusto. Mas o Botafogo melhor no primeiro tempo. Aí o Fluminense volta pro segundo tempo. Melhor que o Botafogo? Não. Bem melhor. Sem fazer grande coisa, sem grandes repertórios, porque é um tal de cruza. Como cruza a bola esse time do Fluminense, né? E aí tava o Castilho em campo. De fato, era o jogo ideal do Castilho estar em campo. Uma quantidade de cruzamentos absurda. Iniciou o segundo tempo dessa forma, mas iniciou todo em cima do Botafogo. Voltou com o mesmo time, tá? Já deveria ter mexido no intervalo. Pelo menos uma posição. Quem, Ilan? Cara, o Castilho já tinha sido horroroso no primeiro tempo. Mas ok, que ele voltasse com o mesmo time. Porque o pior estava por vir. Aí o Fluminense volta e joga bem no segundo tempo. Serna bem no jogo, por incrível que pareça. Assim, não ótimo, mas perto do que ele vinha jogando, o Serna fez um jogo decente hoje. Participando muito, acertando mais do que errando, o que é um troço digno de registro. Porque nos últimos jogos, não é que ele estava errando mais do que acertando. Ele só errava. O Serna passou, assim, as últimas 2 atuações dele, quando ele entrou, errando todos os lances. Ele não acertava absolutamente nada. Hoje, ele deve ter tentado uns 20 lances e, cara, acertou 12. Acertou 13. Então ele fazia um jogo ok, bem decente. Soteldo bem no jogo. Ganso, uma atuação bem razoável, né? Razoável para boa. Muito melhor do que o que vinha jogando o Lúcio Acosta. Olha que coisa incrível, gente. Então o Fluminense fez uma pressão no início do segundo tempo, pressão grande. O Botafogo todo amassado atrás, acuado, sem conseguir passar do meio campo. Dando chutão assim, sabe? Salvando bola dentro da área e dando chutão. O Fluminense martela. Aí fez o gol. Martelou, o time jogando bem naquela altura. De novo, sem criatividade, sem repertório, sem nada muito inventivo, mas cruzando e conseguindo o tempo todo levar muito perigo ali a defesa do Botafogo. E de novo, Soteldo hoje fez um bom jogo, tá? Um bom jogo. Ele às vezes cruza mal, ele às vezes não consegue dar bem o último passe, mas ele incomoda demais ali. Tava incomodando muito a defesa do Botafogo, tava infernizando os caras. E aí o Fluminense faz o gol com o Ignacio.